todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, tá? Bem, nessa aula nós vamos aprender sobre elementos semânticos. Então, nós vamos aprender na prática como a gente usa os elementos semânticos do HTML5 para estruturar os nossos sites, tá? De uma forma organizada e acessível. Então, nós vamos ver nessa aula o que são elementos semânticos e o porquê usá-los, tá? Como utilizar as tags header, nave, section, act e o front, tá? Estruturando ali o nosso site da melhor maneira possível, tá? Da maneira correta, vamos colocar assim. Então, o que são elementos semânticos, tá? Os elementos semânticos, gente, são tags HTML, tá? Que vai descrever claramente o significado do conteúdo que envolve, tá? Em outras palavras, ele indica o que o conteúdo representa, tá? Em vez de apenas como ele deve ser exibido, tá? Por exemplo, a gente tem, né, elementos semânticos, o header, o act, o select, o nave, o footer, e entre outros elementos semânticos, tá? Então, aí você vai falar assim, tá, Jéssica, mas por que usar os elementos semânticos, tá? Bem, gente, os elementos semânticos, ele ajuda desde a melhorar a acessibilidade, facilitar a manutenção do código, melhorar a, a otimização ali para motores de busca, até entre a separação de conteúdo e estilo e a compatibilidade com futuras tecnologias, tá? Então, assim, resumindo, pensa só assim, né? No melhorar a acessibilidade, tá? Os elementos semânticos, ele ajuda, gente, o leitor de tela e outras tecnologias, né, assentivas, tá? A entender a estrutura e o propósito do conteúdo. Por exemplo, tá? O leitor de tela, ele pode ficar facilmente quando eu utilizar uma tag nave, tá? Então, ele vai saber se ali tem uma tag nave, é que eu estou tendo o quê? É como um menu de navegação, tá? Por exemplo, se eu tenho ali uma tag footer, ele vai entender que ali eu tenho um rodapé. Então, essas tags, ele ajuda também, tá? Os leitores de tela. E isso não só agora, olha pessoal, não só agora a gente está ajudando os leitores de tela, mas também como isso vai facilitar a manutenção do código. Por quê? Porque eu utilizando os códigos semânticos, tá? Isso torna fácil de ler e entender o código, tá? Então, por exemplo, quando eu uso ali a tag header, tá? Para o cabeçalho, e, por exemplo, sei lá, o nave para a navegação, ou o footer lá para o rodapé, fica claro, tá? Para outra pessoa que olhar o meu código, tá? Para outros desenvolvedores, tá? E até mesmo, né, para nós no futuro, tá? Qual é a função de cada parte do código, tá bom? Por isso é importante a gente entender e saber que existem os elementos semânticos, tá? Para que a gente possa utilizá-los. Bem, dito isso, bora pro código, né? Então, eu criei aqui, tá? Uma pastinha chamada elementos semânticos. E dentro dela eu criei um arquivo chamado index.html. Eu vou apertar aqui Shift, ponto de afirmação. Ele traz aqui para mim a estrutura básica de uma página web. Eu vou clicar ou dar Enter, tá no mesmo, tá bom? E aqui eu tenho a estrutura básica da nossa página web. Dito isso, se você não assistiu à primeira aula, eu acho que a primeira aula ela é muito importante. Por quê? Porque eu falo sobre a estrutura básica da página web. Então, eu passo por cada linha, tá bom? Eu falo sobre cada tag, eu falo sobre o que é a cabeça, o que é o corpo de uma página web, tá bom? Então, eu acho que ela é muito importante. E também, eu dei dicas lá de algumas extensões que eu acho que vale muito a pena nós, como programadores, ter no nosso VS Code instalado, que vai nos ajudar, tá bom? A programar, vai nos facilitar a nossa vida na hora que a gente está programando, tá bom? Bem, dito isso, quem não assistiu a primeira aula, assista, tá? Vai ajudar muito. E bora pra aula, tá? Bem,
colocar aqui o título da nossa página para elementos semânticos. Eu vou vir aqui na nossa pastinha, que é onde tem todos os nossos, todas as nossas aulas, né? E vou procurar aqui elementos semânticos. Pronto. Já está aqui a nossa página web. Já está aqui com o nosso título e está em branco. Por quê? Porque no corpo aqui a gente não escreveu nada, porque não tem nada no corpo da nossa página, tá? Bem, bora lá. Eu vou primeiro começar criando o nosso head, tá? O elemento head, gente, a nossa tag head, ele é usado para definir o cabeçalho de uma página ou de uma seção específica, tá? Geralmente ele vai conter ali os elementos como títulos, logotipos, menus de navegação ou informações introdutórias, tá? Então, o header, ele é um elemento semântico, o que significa que ele ajuda a descrever o propósito do conteúdo para navegadores e metores de busca, tá? Então, eu vou utilizar aqui a nossa tag header, tá? Então, bora lá. Eu tô criando aqui uma seção de cabeçalho da nossa página, tá? O header, normalmente ele contém ali o título do site, tá? O logotipo ou o menu de navegação. Então eu vou criar aqui um H1, tá bom? E o H1, ele vai ter o nosso título principal da nossa página, que eu vou colocar aqui como meu site, tá? Agora, se eu rodar aqui, vem que agora já aparece aqui o meu site em negrito, em caixa alta. Por quê? Porque eu estou colocando aqui o H1 e ele é o título principal. A gente já aprendeu sobre cabeçalhos, enfim, tá? Bem, dito isso, bora lá. Eu vou agora criar a área de navegação. Então, nossa próxima tag vai ser o nave, tá? Bora lá. Essa seção, tá? Ela geralmente, gente, ele contém links, tá? Para outras partes do site. Então, se eu for conter ali links, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui o nosso UL, tá? E aí a gente pode ver que isso aqui já não é mais novo para nós, nem o H1, nem o L, tá? Somente as tags de elementos semânticos, né? O head, o nav, que a gente ainda não aprendeu, mas agora nós estamos aprendendo. O L, se você assistiu às aulas, se você vem acompanhando, você sabe que aqui eu estou iniciando uma lista não ordenada, tá? Isso significa que a lista de itens tem números, tá? Então, a gente vai ter aqui listas de itens sem números. Então, eu vou colocar aqui o nosso LI, tá bom? E o LI, gente, ele cria um item da lista, tá? E eu vou dizer, e aí eu vou criar aqui também, vou chamar aqui nossa tag A, tá? Que ele vai criar um link clicável, tá? E eu vou chamar ele de home, tá? O símbolo, gente, de jogo da velha, tá? No nosso atributo ref, ele significa que o link ainda não aponta para nenhuma página específica, tá? Então, ele não vai para lugar nenhum, tá? Então, se a gente apertar aqui, ele não vai para lugar nenhum. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso aqui, porque eu já expliquei, né, cada coisa que está fazendo. E aqui eu vou criar mais alguns aqui só para ficar ali, né, de exemplo. Então, bora lá. Sobre. Sobre. Vou colocar sobre contato só. Prontinho, tá? Veja só que aqui nós temos um cabeçalho, tá? Tido por nosso cabeçalho e os nossos navegadores, tá bom? Onde a gente poderia estar indo por home, por sobre e contatos. Tudo bem, gente. Eu entendo que não está bonito visualmente, porque a gente está agora, até o momento, nós estamos trabalhando com HTML. E isso eu quero que você já comece a ver, né? Quem já está conseguindo enxergar, né? Fala, poxa, mas por que ele está organizado? Por que ele está mais bonitinho, né? Porque nós já estamos trabalhando com HTML.
E para que as coisas fiquem visualmente bonito, é necessário do CS, tá? Então, logo mais, tá? A gente vai começando. Eu vou fazer um projetizinho com vocês, né? Com aquilo que a gente aprendeu antes dessa aula, tá? Antes dessa aula. Tudo que a gente aprendeu antes dessa aula, por exemplo, antes dessa aula nós aprendemos sobre o quê? Cabeçalhos, a estrutura básica de uma página web, formulários, imagens, links, listas ordenadas e não ordenadas, parágrafos, formatação de texto e tabelas, né? Foi tudo que a gente já aprendeu. E aí eu vou fazer um sitezinho com vocês, tá? Para vocês verem como é que ele funciona, mas que mesmo utilizando só HTML, a gente vai necessitar colocar alguma coisa de CSS, porque sem CSS não tem como as coisas terem beleza, tá? Mas aí a gente vai chegar a isso quando a gente fizer um sitezinho aqui bem simplesinho, tá? Juntos aqui, utilizando basicamente só HTML, tá? Para a gente poder passar a utilizar HTML com CSS, né? E aí nós vamos evoluindo aqui juntos. Bem, bora lá. O que a gente vai fazer, tá? Agora, o header, gente, tá? O cabeçalho, ele também pode ser usado dentro de uma seção, tá? Então, a gente pode ter uma tag de section ou de actions, enfim, tá? Para definir o quê, gente? Para definir ali o cabeçalho dessa seção. Por exemplo, eu vou criar aqui um active, tá? Essa tag aqui, ela vai definir um bloco independente de conteúdo, tá? Então, quando a gente falar do Active, a gente está falando que ele vai definir um bloco independente de conteúdo, tá? Normalmente, gente, ele é usado para posts de blogs, tá? Ou notícias, ou artigos, tá? Que podem ser lidos isoladamente, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o nosso header. Vou chamar aqui o nosso tag header, tá? Que a gente já sabe que aqui vai ser iniciar o quê? O cabeçalho, nesse caso, do nosso artigo, tá? Então, aqui é onde vai poder conter o quê? O título do nosso artigo, a data de publicação do nosso artigo e outras informações relevantes, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui o H2, tá? Eu vou estar definindo o que é um subtítulo importante dentro do nosso artigo. Lembrando que a gente já utilizou aqui o H1. Então, como, gente, já foi usado, tá? Para o título principal do nosso site, o H1, nós estamos utilizando o quê? O H2, tá? Para o título do nosso artigo. Então, nós vamos vir aqui e vai colocar aqui, ó, título do artigo. Era aqui que iria o título do artigo, tá? Bem, bora lá. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou criar um parágrafo, tá? Então, a gente lembra que o P, tá? Revisando aí, o P, ele cria o quê? Um parágrafo, tá? Onde a gente vai ter o quê? As informações. Nesse caso, a gente vai colocar aqui a informação sobre a data de publicação, tá bom? Então, a gente vai vir aqui. O que a gente vai fazer? Deixa eu colocar esse mais pra cá, gente. Pra gente ter mais espaço, que eu vou escrever aqui, vai ficar um pouquinho longo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, publicado em. E aí, eu vou utilizar uma outra tag chamada time, tá? E essa tag time, ela é usada, gente, para indicar, né, nesse caso, as datas e horários, tá? E isso vai ajudar o quê? Ajuda, gente, o mecanismo de busca e leitor da nossa tela a entender melhor a informação, tá? Então, eu vou dizer para ele que é 2025, o mês 2 do dia 25, tá? Bem, aí eu vou passar o texto, tá? Que vai ser a parte que o usuário ele vai ver, tá? Agora, pensa assim, o que o usuário vai ver? O que vai estar aqui, ó. O que o usuário vai ver é o que eu vou digitar. Vou colocar aqui, ó, 25 de fevereiro de 2025, tá? Então, eu tenho aqui um artigo, um título do artigo, e ele foi, o parágrafo, né, o texto, né, visível para o usuário aqui, ele foi publicado em 25 de fevereiro de 2025, tá? Então, é isso que é visível para o usuário. E o time, gente, o time é o quê? Ele vai indicar
a data, nesse caso só a data, né? Pode indicar data e horários, né? E ajuda o quê? O mecanismo de busca, tá? Por exemplo, os leitores de tela, tá? Para ele compreender o que está acontecendo aqui. Bem, bora lá. Depois do nosso cabeçalho, eu vou criar outro parágrafo, tá? Então, eu estou fechando aqui, tá? O que eu estou fazendo? Eu fechei aqui o cabeçalho do nosso artigo e eu vou criar um novo parágrafo, tá? Então, um parágrafo é criado com a tag P, tá? E aqui ele vai conter o quê? O texto principal do nosso artigo, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar assim, ó. Este é o conteúdo do artigo. É aqui que vai estar o conteúdo do artigo. Então, aqui, gente, ficaria o quê? O conteúdo real, né? Como uma notícia, ou tutorial, ou qualquer outro texto, tá? Então, bem, bora lá. A gente já falou sobre o head, já falou sobre o artigo. Vamos falar agora do section, tá? O elemento, né? O elemento, a tag section, gente, ele é usado para quê? Para agrupar conteúdos, tá? Então, a gente vai agrupar conteúdos relacionados em uma página. Então, ele deve ser utilizado para quando a gente quer dividir o conteúdo em partes lógicas, tá? Como, por exemplo, como capítulos, seções de uma página ou blocos temáticos, tá? Vamos lá, vamos colocar na prática, né? Vamos ver como é que ficaria. Eu vou chamar aqui a nossa tag, section, tá? Então, a tag section, ele vai definir uma seção de conteúdo da nossa página. Eu vou criar aqui o nosso título, tá? Então, eu vou criar aqui um título de nível 2 para a nossa seção, que eu vou colocar aqui, ó, sobre nós. Ok? Vou criar aqui, eu vou criar aqui o nosso parágrafo e vou colocar aqui. Somos uma empresa dedicada a fornecer soluções inovadoras para nossos clientes. E aí eu vou criar o quê? Esse outro parágrafo. Como eu crio outro parágrafo, na tag P, escrevo: nossa missão é transformar ideias em realidade. Aqui qualquer coisa, tá, gente? Tá? Então, no section, tá? A gente vai utilizar ele para agrupar conteúdos relacionados, tá? Em uma página. Então, ele deve ser utilizado para dividir ali o conteúdo em parte lógica. Então, a gente vai ter os capítulos, as seções de uma página ou blocos temáticos, tá? É assim que vai funcionar. Bem, lembrando, gente, que eu estou colocando assim dividido porque eu estou explicando cada um, mas a gente pode trabalhar com eles juntos, tá? Aqui é o que eu estou explicando cada um. Então, eu estou fazendo aqui separadamente, tá? Então, bora para outro elemento semântico. Qual é outro elemento semântico que nós temos? O elemento fruit, tá? E ele é usado para quê, gente? Para definir o nosso rodapé de uma página, tá? Ou, por exemplo, de uma seção. Então, ele geralmente ele contém ali informações como direitos autorais, links de contato, links para as redes sociais, tá? Ali é onde vai, ó, pensa assim, o rodapé, tá? Onde vai ter informações adicionais sobre o conteúdo, tá? Então, no rodapé, a gente vai colocar ali os direitos autorais, enfim, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Vou chamar a nossa tag, tá? Então, a nossa tag footer vai definir o rodapé da nossa página, tá? Lembrando que geralmente ele contém informações, tá? Com direitos autorais e links e contatos. E aí eu vou criar aqui um parágrafo, tá?
Então, estou utilizando a nossa tag P para criar o nosso parágrafo de texto. E aí, gente, eu vou colocar aqui um símbolo, tá? Eu vou vir aqui nesse site e eu vou copiar isso aqui, ó, tá? Porque eu quero esse símbolo aqui, tá? De copyright, tá? Esse símbolo aqui. Então, eu vou copiar ele aqui. E aí, eu posso utilizar ele aqui no nosso parágrafo, tá bom? Se eu rodar aqui, ó, eu posso ver que eu tenho o símbolo, tá? Então, o símbolo ECOP, tá, gente? Ele é um código especial em HTML, tá? Que ele vai exibir o quê? O símbolo de copyright, tá? Então, eu posso vir aqui e continuar a minha escrita normalmente, tá? 2025, meu site, todos os direitos reservados, tá? Então, aqui eu tenho o rodapé. Lógico que com CSS, né? Enfim, a gente pode estar formatando ele e deixando ele centralizado, embaixo, né? Com um rodapé mesmo, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro parágrafo, tá? Para dar um exemplo aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui um outro parágrafo que vai conter o quê? Os links, sei lá, para a política de privacidade, o termo de uso, tá? Isso é para dar um exemplo, tá? Então, a gente vai criar aqui a nossa, a gente vai chamar aqui a nossa tag A, tá? Que a gente vai criar um link clicável, tá? Onde a gente vai conter, vou colocar aqui, ó, política de privacidade. Vou colocar um separador aqui, vou criar mais outro link e eu vou colocar aqui termos de uso, tá? O que que eu fiz? Eu estou criando, tá? Aqui um link clicável com a nossa tag A e aonde vai conter o quê? Dois links, um para a política de privacidade e o outro para o termo de uso, tá? E ele está sendo separado somente aqui por essa barra vertical, tá? Prontinho. E nós temos aqui, tá? Então, nós aprendemos cada elemento semântico, tá? Eu acho que tem mais elementos semânticos, mas eu acredito que esses aqui já dá uma bela introdução e ajuda vocês a entender, tá? Eu coloquei separadamente, tá? Para cada coisa, para que a gente pudesse entender como é que é utilizado, enfim, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, gente, dessa aula. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!